É muito bom cumprimentar você que está no canal Classe de Professores. Estamos de volta com a lição número 5, com um título bastante interessante: Transgredindo o Espírito da Lei. Não apenas a lei, mas o próprio espírito da lei. E do que vai tratar esta lição desta semana? Ela está baseada em Neemias capítulo 5 e ela trata de um problema. O povo de Deus, quando voltou de Babilônia para a Terra Prometida, para Jerusalém, eles enfrentaram muitas oposições daqueles que não eram israelitas e que não desejavam o restabelecimento da nação judaica. Fatores externos, mas eles também enfrentaram problemas internos. E nessa semana nós vamos tratar exatamente disso. E o primeiro tópico é o problema. Qual era o problema que estava acontecendo em Neemias capítulo 5? O problema era o empobrecimento do povo, a injustiça social. Devido aos altos impostos que eles precisavam pagar para o Império Persa, eles estavam empobrecendo, mas esse não era o único fator. Internamente, gente da liderança, gente, digamos assim, dos que mandavam, estavam explorando o povo. Estavam cobrando juros, às vezes até mais baixos do que o mercado da região, mas isso estava dificultando o povo de tal forma que alguns deles não tinham dinheiro e comida para alimentar os filhos. Alguns desses filhos tiveram que ser dados como escravos. Isso chegou, esse clamor chegou até Neemias e eles disseram, olha, alguns deles estavam hipotecando suas propriedades, entregando suas propriedades, ou já haviam até entregue por conta desta carestia, desse momento de recessão econômica e, logicamente, social. Então, nós temos que aqui entender uma coisa. Neemias, ao observar isto, ele percebeu que o problema não era tanto a questão de transgressão de leis, com exceção da questão dos juros, não é? A relação era uma relação legal, legalizada, estava de acordo com a lei. Mas o problema que Neemias percebeu é que o espírito da lei não estava sendo cumprido pelo povo. E o autor da nossa lição, inclusive, cita Miqueias capítulo 6, verso 8, quando ele fala do espírito da lei, que é o espírito de amor, de ajuda ao próximo, de solidariedade. E ele diz assim: ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia. Nesse caso, os líderes de Israel não estavam praticando a misericórdia, e ele diz assim, e que andes humildemente com o teu Deus. Esse é o espírito da lei. É uma vida de amor, de misericórdia para com o próximo e para com Deus. E esse espírito da lei não estava sendo cumprido, não estava sendo levado a sério pelo povo daquela época. Agora, então, houve uma reação. O primeiro bloco da lição desta semana poderia ser o problema. E o segundo bloco, naturalmente, seria a reação de Neemias a isso tudo. A primeira coisa que Neemias faz, ele para e reflete sobre a situação. Olha, ele é um tremendo líder, né? Isso é uma grande lição para nós. Muitas vezes temos um problema e atropeladamente nós já vamos tentando resolvê-lo. Mas Neemias não fez isso. Ele primeiro analisou a situação para ver se as coisas eram de fato assim. Um segundo ponto que Neemias usou para resolver o problema é que ele próprio deu o seu exemplo. Quando a gente vai para Neemias 5, a gente percebe que ele, no seu discurso, ele diz assim, que ele foi um exemplo, porque mesmo podendo receber, digamos assim, salário, dividendos como governador que ele era, ele abriu mão disso porque ele entendia o momento que eles estavam vivendo. Um exemplo pessoal. Aqui em português nós temos uma palavra que tem sido muito usada nos últimos anos, é locupletar-se. O que é locupletar-se? É ganhar dinheiro, enriquecer-se, crescer financeiramente, especialmente nesse contexto,
às custas dos outros. Então, às vezes, a gente diz que um político X ou Y, um governante A ou B, está se locupletando com os bens públicos, com o dinheiro do povo, enriquecendo, fazendo fortuna, de forma corrupta até. Neemias não foi desse tipo de indivíduo, mas ele pensava primeiro na coletividade, primeiro no seu povo, no povo de Deus. Um exemplo, sem dúvida, de líder para nós, tanto na esfera política, quanto na esfera empresarial, quanto na esfera familiar, e eu diria, na igreja também. Às vezes, como líderes, a gente não vai se locupletar com dinheiro, por exemplo, mas muitas vezes a gente pode usar esta posição que temos para ter certas regalias que as demais pessoas não têm. E isto vai gerar um mal-estar, um mau exemplo. E Neemias foi um bom exemplo neste caso, né? Agora, o que mais Neemias fez? Além de não reivindicar para si o direito e financiar o seu próprio sustento, ele também resolveu fazer um pacto com aqueles líderes, com aqueles mais ricos de Israel. E ele trabalhou com eles para que eles concordassem em restituir e devolver o que eles tinham confiscado, por exemplo, as propriedades que eles tinham recebido daqueles pobres, né? E ele não ficou satisfeito apenas com palavras. A Bíblia diz que ele precisava de provas, digamos, mais sólidas. Então ele faz, diante dos sacerdotes, um juramento. E essa ação deu uma, digamos, uma validade legal ao processo todo. Não foi apenas de boca para fora, mas ele trabalhou, no contexto que eles viviam, num aspecto legal. Em outras palavras, ele fez um contrato com força de lei, para que o povo realmente cumprisse isso. Isso aconteceu e amenizou aquela situação, né? Inclusive, ele teve ali um ato simbólico de levantar suas vestes como se tivesse que reter nelas alguma coisa para depois sacudi-las como sinal de perda, né? Assim, aqueles que fossem contra esse julgamento, eles perderiam tudo. Enfim, é um exemplo tremendo para nós, o exemplo de Neemias, preocupado com a questão da injustiça social no seu meio. E aí eu poderia terminar essa semana, o tema dessa semana, fazendo uma pergunta. O que eu tenho feito pessoalmente para que o mundo que tem tanta injustiça seja mais justo? O que eu tenho feito, por exemplo, para ajudar pessoas mais pobres? Não é apenas dando uma cesta básica, ou roupa, ou calçado, o que é importante, e às vezes numa emergência tem que ser feito isso, mas o que eu estou fazendo para que pessoas, de fato, alcancem um desenvolvimento, que elas tenham a sua independência financeira, enfim, elas possam sair da linha da miséria, da pobreza? O que eu posso fazer no sentido de ajudá-las? Então é uma boa pergunta para a gente discutir aí na nossa unidade, na nossa classe, e que Deus abençoe na exposição da lição dessa semana, e a semana que vem a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Um abraço e até lá.